Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, aí no Salmos capítulo 37, no versículo 5. Um versículo muito conhecido por todos nós. Vou abrir a minha Bíblia nova aqui, que eu ganhei uma Bíblia nova, irmãos. Ó, uma Bíblia de atalaia, meu irmão. Ó, pregador, pentecostal. Olha o tamanho da Bíblia, meu irmão. Tá glória. Tá glória. Eu falei, vou inaugurar a Bíblia hoje, né, meu irmão? Maravilha. Eu tenho uma Bíblia lá minha velhinha, né? Que é aquela Bíblia que fica lá da cama, né? O tempo todo você marca tudo nela, né? Agora tá toda bonitinha, ó. Tá até colando aqui, meu irmão. Mas eu li a Bíblia, tá, irmão? Tá glória. Ó, versículo 5 de Salmos 37 diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O tema da palavra dessa noite é vivendo na dependência de Deus. Amém? Vivendo na dependência de Deus. Eu queria aproveitar que nós estamos aí às portas da conferência de jovens da Igreja Central, que nós vamos trabalhar esse tema em dependência, e eu queria compartilhar com vocês o meu coração, aquilo que Deus está ministrando ao meu coração em relação a isso. Amém? Então, fica antenado e ligado, porque se tem uma coisa que o homem, ele está acostumado a tomar na sua vida, são decisões e atitudes de independência. O homem, em todo tempo, né, Ronaldo, ele vai buscar a sua independência, como homem acadêmico, financeiro, como marido, como mulher, como um profissional. Na verdade, faz parte do ciclo da vida, você buscar a sua independência, né? Na verdade, a própria Bíblia, ela vai dizer na questão familiar, que o homem deve sair de casa, deixar o seu pai e a sua mãe. Tem alguns tipos de dependência que são naturais, que são movimentos naturais do que todo ser humano vai precisar fazer, vai precisar tomar na sua vida. Só que esses são tipos de dependências naturais, de um ciclo normal de vida, tá? Agora, quando nós estamos falando de dependência de Deus, nós estamos falando de uma entrega plena, de uma entrega confiante, de que em todos os tempos desse ciclo da sua vida natural e normal da sua vida, Deus esteja presente em cada um deles. Amém, irmãos? Salmos capítulo 37, no versículo 5, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. A nossa vida, ela gira em torno de compromissos, de atividades, de dificuldades, preocupações e de muita correria. Eu, particularmente, estou vivendo uma correria, meu irmão, no meu trabalho, que às vezes eu não tenho hora para começar, também não tenho hora para terminar, uma loucura. Meu chefe, esses dias aí, me mandou uma mensagem: rapaz, você finalizou o teu dia de trabalho 8h30 da noite? Eu falei: meu filho, que é isso, cara? Por que isso tudo? Eu falei: você me passa os trabalhos, eu tenho um compromisso, eu tenho que entregar uma tarefa, tem a necessidade, tem a urgência, a gente precisa fazer. Eu falei: cara, você sabe que eu particularmente trabalho aquilo que precisa ser trabalhado, o tempo que for necessário para cumprir uma meta e um objetivo. Mas também, assim, quando não tem nada, está tranquilo, dá o meu horáriozinho lá, eu marco o meu dedinho lá e vou para minha casa descansar. A vida precisa ser feita também de equilíbrio, mas quando é necessário fazer um pouquinho mais, é preciso fazer um pouquinho mais. Amém, irmãos? Então, a minha vida de trabalho, ela está assim, né? Agitada, numa dinâmica. E, às vezes, essas circunstâncias, se nós não vigiarmos, elas vão trazer ao nosso coração um desespero, vão trazer à nossa vida um desequilíbrio, vão trazer à nossa alma uma inquietação, que ao invés de nos colocar, sabe, num lugar de confiança, de tranquilidade, de paz, o que ela vai fazer? A nossa vida vai ficar agitada, vai ficar um reboliço só, você vai viver aí, sabe, atarefado, estupefado, saindo de si, perdendo a cabeça, dando resposta atravessada para todo mundo, sabe? Vai ficar uma loucura a nossa vida. Mas nós precisamos entender que se nós dependemos de Deus, queremos colocar a nossa vida na dependência dEle, precisamos de uma vez por todas entender que a nossa vida não está no nosso controle. Não está no domínio da nossa consciência, não está no domínio das nossas faculdades, não está no domínio da nossa sabedoria, não está no domínio das nossas mãos.
que tudo precisa estar nele, que tudo precisa passar pelo crivo dele, que tudo precisa ter ele envolvido, porque assim, todas as nossas tarefas, sejam elas mais tranquilas, sejam elas cotidianas, sejam elas inesperadas, sejam elas agitadas, todas elas vão ser bem-sucedidas, do início até o fim. Irmãos, planejamento também é fé, você sabia disso? Planejar também é fé. Você é convicto do que você quer fazer e da onde você quer chegar. É por isso que você planeja. Você sabe onde você está e você almeja um ponto, você almeja um objetivo. Você começa a fazer um planejamento para tentar chegar àquele objetivo. Então, a nossa vida passa por planejamentos, passa por várias etapas. E ele também passa pela fé, passa por essa etapa importantíssima. Mas nós não temos o domínio sobre tudo, mesmo planejando. Tem sempre algum momento na nossa vida que alguma coisa escapa. E é isso que gera tanta aflição em nós. Pensamos, às vezes, eu coloquei aqui algumas frases que a gente pensa, né? Ah, se eu pudesse, eu fazia assim, sabe, dessa forma. Se tivesse no controle das minhas mãos, isso não seria desse jeito. Se eu tivesse num determinado local, isso não teria acontecido. Ah, isso não teria acontecido desse jeito. Ah, mas eu queria resolver isso agora, desse jeito aqui. Mas nem sempre é possível, afinal de contas, você não é onisciente, você não é onipresente, você não é onipotente. Por mais que você viva dentro da mesma casa, com pessoas da sua família, do seu núcleo familiar, essa pessoa que está do seu lado é um ser individual, que pensa, de repente, diferente de você, que toma atitudes diferentes das suas, que toma decisões que você, de repente, tomaria diferente. Então não tem como tudo estar 100% no nosso controle. Esses são os nossos pensamentos naturais. Achamos que se o poder estivesse em nossas mãos, nós já teríamos resolvido tudo aquilo que tem nos afligido há muito tempo. Mas na realidade não é assim que funciona. Repita comigo, não é assim. Mais forte, não é assim. Nós não somos donos da verdade, irmãos. Repita comigo, a palavra de Deus é a verdade. E ela não é qualquer verdade. Ela é a verdade que liberta. Ela é a verdade que firma os teus passos. Ela é a verdade que te dá direção. Ela é a verdade que não te deixa perdido. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, portanto, os nossos ideais de solução nem sempre são as melhores saídas. Precisamos aprender, como um exercício de fé, a entregar o nosso caminho a Deus de verdade. Não dá para entregar o caminho a Deus de boca para fora, irmãos. Porque a qualquer momento você vai ver a sua vida desmoronar. Você vai ver a sua família em ruínas. Você vai ver as suas finanças, a sua mente, o seu coração ser completamente, destruído. Porque não dá para se entregar a Deus meia boca. Jesus, quando derramou a sua vida por inteiro, por completo, ele não deixou uma gota de sangue, deixou de derramar uma gota do seu sangue precioso para resgatar cada um de nós. Então o que nós temos para fazer, e olhando para Ele, eu preciso me entregar para esse Deus sem reserva. Em todo tempo, em todo momento, irmãos, se entregue por inteiro, sem reserva, porque a relação que Deus quer ter com você não é uma relação rasa. Não é aquela relação que você passa e fala com a pessoa assim, sabe? Oi, tudo bem? Opa, bom dia, boa tarde. Não! Deus quer ter relação diária, íntima com você. Como? Através da palavra, através da oração, através do seu devocional, através de tantas coisas, tantas ferramentas que Ele possibilita para os seus filhos, e que estão à disposição de todos aqueles que nele creem. Quantos creem? Amém? Está à sua disposição. Deus quer se relacionar conosco, irmãos. Precisamos aprender como um exercício de fé.
precisamos viver na dependência do nosso Pai, seguindo na inspiração do Espírito Santo. E este é um aprendizado diário que traz muitos benefícios para todos nós. Uma coisa é você viver guiado pelo Espírito, outra coisa é você viver guiado por qualquer outra coisa que não seja o Espírito. Os resultados são diferentes, as motivações são diferentes, a forma de construção é diferente, a forma de ver a vida, a forma de enxergar as coisas, toma-se um rumo completamente diferente. A tua percepção de vida, a tua percepção de futuro muda completamente. Nós estivemos aqui, irmãos, esse final de semana, ouvindo os irmãos, os batizados, falando sobre um pouquinho daquilo que Jesus estava fazendo nas suas vidas. O que eles já tinham sentido de mudança. Olha, se você for parar para pensar, esse é um processo que eles estão experimentando agora, mas que nós que já estamos aí, experientes na fé, passamos e participamos há quantos anos da nossa vida? Percebendo o agir poderoso de Deus, o convencimento do Espírito Santo, a transformação de atitudes, a transformação de mudanças. Vocês, por exemplo, estão falando com um cidadão, estão ouvindo um cidadão, que há muitos anos atrás, de cada 10 palavras, 9 era um palavrão. Alguém que era um brigão, que tinha um determinado comportamento, mas que a partir do momento que foi exposto à palavra, foi colocado diante da verdade, foi exposto, foi tocado pelo Espírito Santo, pelo poder dunamis de Deus, começou a deixar ser transformado de dentro para fora, num processo diário de aperfeiçoamento, de amadurecimento. E hoje, glória a Deus, irmãos, estamos aí, rompendo, vivendo, firme. E esse é um processo que Deus quer fazer com cada um de nós. Veja bem, Deus sabe aonde exatamente o parafusozinho da sua vida precisa ser apertado, sabe? Onde ele precisa trabalhar, dar uma melhorada, mudar isso, mudar aquilo. Cada um é um processo. Você vai olhar para o irmão do lado, nossa, cara, eu nunca vou conseguir chegar à estatura de maturidade do pastor Daniel. Quem disse para você? Quem disse para você? Irmãos, tem pessoas que estão aqui agora, que vão alcançar lugares que nós não vamos, que vão falar com pessoas que nós não vamos conseguir falar, com corações que vão atingir corações que nós não vamos conseguir atingir, mesmo com a nossa forma de falar, com a nossa eloquência, com tudo isso. Mas existem pessoas aqui que foram marcadas por Deus para alcançar determinados resultados nele, em Deus, a partir dele, pela capacitação dele. Você só precisa estar disponível para isso. Deus procura corações disponíveis. Às vezes a gente quer reinventar a roda. Não precisa reinventar a roda. A Bíblia é o que ela é e ponto final. É o que ela diz e ponto final. E eu creio exatamente como ela diz. E é isso que você precisa crer, irmãos. É dessa forma. Dependa 100% dele, amém? Mas, olha só, não tenta ajudar a Deus. Depender dele, sabe? Não tenta ajudar a Deus. Porque por mais que o teu coração tenha a melhor das intenções, em algum momento, meu irmão, você vai dar uma mancada. Você pode dar uma mancada e feia. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Mas, cara, que história é essa? Porque é um desafio sair, sabe, da condição de controlador para cooperador, de dominador da situação para um cooperador. Porque o controlador e o dominador da situação é ele que dá a voz de comando, é ele quem direciona, é ele quem aponta o caminho. E o cooperador fica aqui, esperando a direção, o comando, o caminho. Só que quando nós estamos falando na relação íntima de filho de Deus, nós estamos falando nessa relação de que se transformar em um cooperador de Deus é o maior privilégio de um filho. Você não pode usar esse exemplo e falar assim, caramba, eu fui rebaixado de cargo, eu fui rebaixado de posição. Não, pelo contrário, irmãos, você foi elevado. Você foi elevado.
Porque agora já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E a vida que eu vivia na carne, hoje a vivo na vida do Filho de Deus. Hoje vivo na vida do Filho de Deus. Então vamos, sabe, abrir mão dessa condição de protagonistas da vida. Entenda bem essa palavra, irmãos. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. E deixa Deus ser o protagonista da tua vida. Deixa a luz de Jesus brilhar a partir de você. Em tudo na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jeremias 29:11 vai dizer, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então entrega tudo nas mãos do Senhor, meu irmão. Porque aquele que entrega toda a sua vida nas mãos do Senhor, desfruta das recompensas dessa entrega. Chega de viver de consequência, irmãos. Tem gente que vive a vida toda sofrendo consequências. Provérbios que vai dizer, né? Que o imprudente, ele vê o perigo. Não, o prudente, presta atenção, o prudente ele vê o perigo e se protege. Mas o imprudente, ele passa pelo perigo e sofre as consequências. Tem gente que vive a vida toda sofrendo, cara, consequências, porque não toma uma atitude de prudência, porque não se antecipa. Veja bem, se o prudente antevê o perigo, significa que foi mostrado para ele o perigo. Ele já viu com antecedência. Ele sofreu porque ele quis passar. Não foi a mão, porque que Deus permitiu. Irmãos, a culpa é tua mesmo. Está nessa situação, infelizmente. Mas ó, Deus está aqui para não te deixar desamparado. É para recolher cada uma das tuas lágrimas. É para dizer para você, vem cá, filho, eu vou te ensinar o caminho. Vem para pertinho de mim. Porque eu não quero que você ande sozinho por aí, sabe? Como igual eu sempre falo, né? Igual um caminhão quando cai do cachorro, né? O caminhão, ó, o cachorro que cai do caminhão da mudança, né? Que ele fica perdidinho, não sabe para onde vai, né? Tem gente que vive assim, vivendo, sofrendo. Deus tem recompensa para você, amém? Você recebe essa recompensa de Deus, irmão? Está na palavra, é tua, pega por direito e vambora, meu irmão. O tempo, eu quero deixar aqui só duas lições preciosas que vão nos ajudar a viver em total dependência de Deus. A primeira é, o tempo não é seu inimigo. Porque quando você vai falar de dependência, você vai falar de uma vida completamente à disposição para fazer o que for preciso, o que for necessário, a hora que for, o momento que for. E aí eu estou dizendo do momento que você quer e o momento que você não quer. Do momento que você precisa e do momento que não é o momento de acontecer. Engraçado que essa semana, os jovens, né, vão mandando as mensagens, né, e a gente tava lá, teve um dia da semana aí que eu estava pensativo pra caramba, né, pensando as coisas, algumas coisas acontecendo, e a gente orando, e me fizeram uma pergunta, né, que foi, confrontadora, que era exatamente o que eu precisava ouvir. Na verdade, o que eu falei para a pessoa foi exatamente o que eu precisava naquele momento, né? E você percebe, irmãos, o cuidado de Deus, sabe, em todo tempo. Porque o tempo não é seu inimigo. Às vezes, irmãos, nós queremos algumas coisas no nosso tempo, pensando que tudo que vai acontecer nesse determinado tempo que nós pensamos, vai acontecer da melhor maneira, da maneira mais ideal, porque é o melhor cenário, porque é a melhor oportunidade, mas não, nem sempre. O tempo de Deus, ele é traduzido como Kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo perfeito, que é o tempo que não vacila, que é aquele tempo que é certeiro, sabe? O tempo de Deus, ele sempre vai ser assim. Entender o tempo de Deus
que é o grande desafio do ser humano? Perceber o tempo de Deus e caminhar conforme esse tempo, o time de Deus, é o grande problema. Por quê? Porque naturalmente o ser humano ele já tem uma agitação normal de querer se antecipar, de querer fazer as coisas, de querer viver cada momento da sua vida, de querer tomar antecipadamente, precipitadamente algumas decisões. Mas olha só, Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado e que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Salmos capítulo 40, versículo 1, e eu estou dizendo só versículo que é de conhecimento de todo mundo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Preste atenção, o tempo não é o seu inimigo. O tempo em Deus é o seu aliado. Para quê? Para você não se precipitar, para você não tomar decisões erradas, para você não se frustrar, para você não gerar no seu coração motivação errada. Porque olha só, você gera motivação errada no seu coração, você toma a decisão e o resultado é frustrante. Você tem um monte de planos, você vai fazer um monte de plano na sua vida, mas você não coloca Deus na direção dos planos da sua vida. Você sabe que resultados que você vai produzir? São aqueles resultados sem valor, sabe? Aquele resultado, sabe, que não vai te levar a lugar nenhum, que vai só te levar para o mesmo lugar, quando o propósito de Deus é elevar a sua fé, elevar o seu nível de maturidade. A Bíblia vai dizer, né, irmãos, que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o que seu fim é um fim de morte, é um fim de perdição. Então, irmãos, cuidado com as decisões, cuidado, coloca isso, não enxergue o tempo como seu inimigo, porque quando nós enxergamos o tempo como nosso inimigo, aí o desespero bate. E aí, você mesmo, que talvez que esteja aqui, sabe, ou que está em casa, que domingo saiu daqui maravilhado, né? Porque 13 pessoas voltaram para Jesus, reconheceram Jesus como Cristo. Você foi impactado, porque o culto foi assim sensacional, cara, maravilhoso. Um ambiente, uma presença. Você mesmo que está aqui, pode ir ladeira abaixo, irmãos. Porque a vida cristã é uma vida diária. É uma vida de devocional. Uma vida de alimento da chama do Espírito no teu coração. Diariamente, de alimentando. De que forma? Com a palavra, com oração, com tantas coisas, irmãos. Nós precisamos enxergar. E aí o que acontece? Vai bater o desespero por quê? Porque o tempo começa a passar e aparentemente você começa a ficar desesperado porque a coisa não começa a acontecer do seu jeito. Mas espera aí, lá atrás você entregou o seu caminho a Deus. Você disse inclusive que confiava plenamente nele. Então, custa deixar a sua vida nas mãos do Senhor. E eu não estou falando de acomodação não, irmãos. Porque esperar com paciência não é um chamado à acomodação, mas é caminhar sem precipitação, é permanecer naquilo que de verdade vale a pena, é caminhar na direção daquilo que é verdadeiro. Esperar com paciência não é, sabe, um chamado à acomodação, nem à precipitação. Mas é caminhar na direção daquilo que vale a pena e daquilo que é verdadeiro. O que é a verdade da sua vida? O que domina o seu coração? Quem tem governado os seus passos? Se você sabe exatamente para onde você está indo, irmãos, acabou. Você vai chegar lá. Você vai em direção ao alvo. Você vai chegar no objetivo. Mas como o nosso pastor também, às vezes ele faz essa afirmação aqui. Quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. Qualquer coisa serve. Você está perdido? Você não sabe para onde vai? Irmão, deixa eu dar uma dica para você. Você que está aqui, entrou aqui e está perdido. Você que está aí nos assistindo e está perdido. Aceite a proposta do Senhor. Presta bem, você já está perdido. Você já não sabe para onde vai.
né? Você já não tem mais nem o que fazer. Você está aceitando tanta coisa. É tanta proposta que aparece para você. Você se ilude com qualquer coisa. Qualquer olhinho verde você está iludido. Qualquer belezinha você está iludido. Qualquer propostinha melhorzinha do que você já viu, você já está iludido. Irmãos, o que Deus tem para nós, é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não tem nada nessa vida que vai se comparar à vontade de Deus para a nossa vida. Então dependa plenamente do Senhor. Repita comigo: esperar com paciência não é um chamado para acomodação. Então se mova. Porque dependência também é fé. E fé exige de nós uma postura, uma atitude. Você precisa tomar uma atitude na sua vida. Para mudar. Até para mudar você precisa querer, irmãos. Você precisa permitir. Então tome uma atitude. Não olhe para o tempo como um desespero, achando que, ai meu Deus, eu nunca vai acontecer na minha vida, eu não sei o que vai ser, eu vou morrer assim, eu vou viver assim. Não! Os planos do Senhor para você são para te dar um futuro. Planos de paz. Planos que não são de mal, mas eles vão te dar um futuro e uma esperança. E não é uma esperança furada, vazia, mas é uma esperança firme. É uma esperança que é convicta, que é certa de acontecer. Porque eu posso te fazer promessas, e algumas das promessas que eu vou te fazer, talvez vai ficar pelo meio do caminho, vão ser falhas. Mas as promessas do Senhor não morrem, elas não se acabam. Elas não se gastam. O Senhor não se cansa. Eu me canso. O Senhor não se cansa. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque o Senhor não se cansou. Porque o Senhor decidiu me amar. Me tornou filho. Irmão, isso é lindo demais. Você é filho, você não é qualquer pessoa não, gente. Você é possuidor de uma herança. Jesus é teu irmão. Ah, meu Deus, acredite, é um grande desafio esperar, especialmente quando se trata de uma necessidade. Muito disso deve-se à característica de possuirmos essa coisa de querer movimentar tudo. Eu queria falar sobre um exemplo, para a gente passar para o próximo tópico. Eu queria falar sobre Ana e Simeão. Abra em Lucas, por favor, no capítulo 2, lá no versículo 25. Lucas, no capítulo 2, no versículo 25 até o versículo 40. Eu vou ler aqui para te ganhar tempo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazerem o que requeria os costumes da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que foi dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a tua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois, de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando de dia e noite.
tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei, voltaram à sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria e da graça de Deus que estava com ele. Um dos exemplos bíblicos mais simples, mas que marca o meu coração, irmãos, de forma profunda, é esse relato sobre a vida de Ana e Simeão, que constantemente se colocavam no templo aguardando a promessa da vinda do Messias, do Salvador. E Ana e Simeão, irmãos, viviam junto com Israel uma expectativa da chegada desse Messias. Só que esperavam o Messias chegando de uma forma completamente diferente, Rafael. A expectativa deles é de ver um Messias purpurinado e glamuroso, abrindo sobre os céus, com cavaleiros, com asas, como asas, de não sei o quê. Pensa aí nesses filmes maravilhosos que aparecem no cinema, onde existem entradas triunfais. Era dessa exata forma, dessa mesma maneira, que Israel estava esperando o Messias, o Redentor. Mas presta atenção, porque nesse exato momento uma coisa me chama a atenção, porque o que me chamou a atenção é que a promessa não veio da forma e no tempo que Israel esperava, mas ele veio de uma forma completamente diferente, quebrando todos os paradigmas e pensamentos daqueles homens. Ela veio em uma forma de bebê. Veio como um bebê. Ela não chegou exatamente pronta, cumprindo o propósito pelo qual todo Israel estava esperando. Realmente eu creio que Jesus veio dessa forma, irmãos. Não somente para se colocar numa posição humana de fragilidade, não, mas também para assumir a nossa forma e nos redimir, mas também para nos ensinar que todas as coisas possuem um tempo e um modo que não correspondem à nossa forma de fazer, nem ao nosso imediatismo. Nós lemos lá, Eclesiastes capítulo 3, que tudo há um tempo determinado para tudo. Mesmo mediante tudo isso, Ana e Simeão, ainda assim, reconheceram aquele bebê como sendo o Cristo, como sendo o Messias. Ainda que eles fossem de uma forma, um Messias de forma embrionário, como um diamante bruto, precisando ser lapidado, precisando crescer, ganhar forma, tomar conhecimento, ganhar estatura, ganhar maturidade. Mas era o Messias. Só não era do jeito que eles queriam. E às vezes a gente está assim, né, irmãos? Esperando alguma coisa, do jeito que a gente quer. Mas aí vem Deus e faz do jeito dele. E nos surpreende. Você já foi surpreendido por Deus aqui alguma vez, irmãos? Eu um monte na minha vida, irmão. Então, mas como o coração deles era reto e justo, eles não ficaram decepcionados, irmãos. Pelo contrário, louvaram a Deus por aquele momento e aquela experiência maravilhosa que foi permitida pelo próprio Deus para a vida de Simeão e de Ana. Então, irmãos, é preciso esperar, sabendo que o tempo não é o seu inimigo. E 2, para a gente finalizar, depender do Senhor é confiar plenamente no Senhor. Repita comigo. Depender é confiar plenamente. Não é confiar mais ou menos, é confiar plenamente. Salmos 40, no versículo 4, vai dizer: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E as nossas ações, elas revelam como é que está o nosso relacionamento com Deus, né, irmãos? No tempo da espera, enquanto nós dizemos confiar, tudo que falamos, o que fazemos, revela como é que está esse nosso relacionamento. Se a gente está aproximado dele, conectado, antenado no Espírito Santo, ou se a gente está meio afastadinho, e por isso que o desespero toma conta do nosso coração, e a gente fica igual louco, igual um doido varrido, sem saber para onde vai, aceitando qualquer proposta. Vamos pensar aqui no exemplo de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8, vai falar de Abraão, o pai da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E ele saiu,
sem saber para onde ia. Que loucura, irmãos. Abraão não apenas acreditou, mas confiou plenamente em Deus, porque ele depositou todo o seu futuro pela frente nas mãos de Deus. Quem aqui estaria disposto, irmãos, a sair para algum lugar sem nem saber para onde está indo? Quem aqui abandonaria o lugar que está acostumado, irmãos, que é confortável, sabe? Sem saber como é que vai ser daqui em diante? Quem abriria mão de um relacionamento que não agrada a Deus, sem ter nem a outra pessoa em mente? Quem abriria mão de um trabalho que te afasta de Deus? Quem abriria mão de uma tarefa que supostamente agrada a você, o que você faz? Abraão abriu mão de tudo isso, irmãos. Agora resta saber se foi Deus realmente que falou com Abraão, ou se falou com você, que tem tomado atitudes de dependência e deixando o Senhor guiar os seus passos. Porque presta atenção aqui, irmãos. Da mesma forma que o sim é a voz de Deus, o não também é, hein? Quando Ele abre as portas, é maravilhoso. Mas e quando Ele fecha as portas? Ele continua sendo Deus? Continua, irmãos. Continua sendo Deus. Um Deus soberano, poderoso, autossuficiente, que olhando naturalmente nem precisava de nós, naturalmente falando, mas ainda assim Ele te escolheu e me escolheu e nos amou, demonstrando esse amor na vida de Jesus. Não seria essa uma prova suficiente que temos para podermos confiar e depositar toda a nossa esperança nele, irmãos? Claro que sim. O grande problema é que muitas vezes acreditamos, porém não confiamos. Acreditar e confiar é uma coisa completamente diferente. E para te explicar isso direitinho, eu quero te contar uma historinha que eu achei muito interessante. Certa vez um grande artista circense estava fazendo malabarismo no circo. E aí, numa corda bamba que ligava duas torres, ele estava numa corda bamba fazendo malabarismo, atravessando de um lado para o outro. E aí o cara que estava lá fazendo o espetáculo, ele começou a fazer umas perguntas para a multidão, né? Para o público. Vocês acreditam que ele é capaz de atravessar essa corda numa bicicleta? E ele atravessava. E depois o mesmo perguntava para outras pessoas: vocês acreditam que agora ele é capaz de atravessar numa bicicleta, mas de olhos vendados? E ele atravessava a corda de olhos vendados numa bicicleta. E aí, depois de muitos desafios, dele cumprir todos os desafios, o circense, o malabarista, o homem chegou numa determinada senhora que estava sentada na plateia, e aí perguntou para ele assim: você acredita que ele é capaz de atravessar a corda bamba com uma bicicleta de olhos fechados, carregando uma pessoa? A mulher, claro, com certeza. Depois de tudo que ele fez aqui, parabéns, senhora. A senhora foi a escolhida. Eu não. Ela acreditou, mas não confiava. Entendeu? Porque confiar é acreditar plenamente até o final. Eu estou te dando um exemplo prático para você entender do que eu estou falando. Porque ela ficou com medo e se recusou a ir. Agora eu te faço uma pergunta. E se essa moça que acreditou no artista fosse você? O que você faria, meu irmão? Acreditar e confiar são duas coisas completamente diferentes, irmãos. Acreditar e confiar são distintas. Você pode muito bem acreditar nas palavras de alguém, mas se você não confiar nas palavras desse alguém, não adianta de nada. Não adianta só você dizer, irmãos, para terminar, que você acredita. Está até difícil de pegar a palavra, meu irmão. Ó, tá glória. Pesado, né? Não adianta só você dizer que acredita na Bíblia. É o que eu falei. A nossa fé sempre vai pedir uma ação.
Porque se você diz que acredita nas Escrituras e a sua vida, o seu comportamento é diferente, você não acredita e não confia plenamente. Porque você diz com a boca, mas com o teu testemunho, com o teu comportamento, você faz de uma forma diferente. Irmãos, o desafio nessa noite é: acredite e confie plenamente no Senhor. Amém, irmãos? Confie plenamente no Senhor, que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na vida de uma pessoa. Porém, se nós não confiarmos, nós vamos viver a vida, sabe, na média. Tem gente que vai viver uma vida na média para sempre, irmãos. Mas as pessoas que dependem de Deus, resolvem colocar a sua vida na dependência de Deus, pode ter certeza do que eu estou falando. Acredite no que eu estou falando. Você vai viver uma vida com propósito. Você vai viver uma vida sendo surpreendido, sabe? Viver uma vida de crescimento, de maturidade, de elevação em Deus, irmãos. Em Deus. Então, irmãos, se você quer viver uma vida de total dependência de Deus, você precisa se atentar para o tempo não é o seu inimigo. Não olhe para o tempo da espera. Enquanto você espera de Deus uma resposta, espera de Deus uma solução, como um momento de grande crise, que vai tirar você da sua vida, vai tirar você do rumo, vai tirar você da direção. Não. E 2, depender do Senhor é confiar plenamente nele. Porque às vezes, o Senhor, assim como... Fabiano, me ajuda ali, mano. Assim como com essa mulher que estava na plateia, o Senhor nos faz propostas que parecem ser difíceis aos nossos olhos, irmãos. Que aquietam, que mexem com o nosso coração. Ou notícias chegam para a gente em todo tempo, em todo momento, que tiram a nossa tranquilidade e a nossa paz. Mas a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração, irmãos. É essa mesma paz que aquele que te faz uma nova proposta insere no seu coração, para que você tenha condições plenas de passar pelo meio desse fio, entre as duas torres, em segurança. Porque vai ter dia que o Senhor vai te fazer uma proposta que vai ser molezinha de cumprir. Porque está no teu cotidiano, está na tua rotina. Mas vão haver aqueles dias, preste atenção aqui, ó, quem tem medo de altura? Eu vou levantar minha mão. Que a torre vai estar lá no alto, uma na ponta e a outra na outra. Vai ter só uma linhazinha fina aqui, ó, uma corda entre elas. E o malabarista vai estar lá, naquela ponta da corda, atravessando, indo e voltando quantas vezes forem necessárias. Ele já conhece o caminho, ele já sabe todas as técnicas para ir e voltar. Ele já sabe tudo que é necessário e suficiente para carregar cada peso, para carregar cada coisa que ele precisa carregar. E levar você nos braços dele não vai ser difícil não, irmãos. Então se joga. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Quando ele falar aqui, ó, pode subir no meu colo, que eu te levo em segurança de um lado para o outro. Vai. Quando ele falar para você assim, ó, acredita no que eu estou te falando. Decida acreditar de fato, de verdade. Entregue a sua vida por inteiro, porque assim você vai viver o que nós lemos lá no início, no Salmo 37. Quando eu confio nele, quando eu entrego a minha vida e confio nele, o mais ele fará. Além das nossas expectativas, além daquilo que nós estamos esperando, além daquilo que você imaginou, além daquilo que já nem brotou no teu coração, que ainda não brotou no teu coração.
nem nos teus melhores sonhos, nem nos seus melhores dias, você viveria com Deus o que Ele tem proposto para você. Viveria em qualquer outro lugar o que Deus tem proposto para você, na sua família, na sua mente, no seu coração, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, nas decisões do seu dia a dia, dentro da sua casa. Jesus está cuidando de cada um de vocês, irmãos. Então, viva em total dependência de Deus. Queria que você colocasse de pé nessa noite, por favor.